Como curar os enfermos, programa número 3. Aleluia! Ah, glória a Deus! Vocês são uma turma de fanáticos. Sou Francis Hunter, falando a vocês da Escola de Ministério Cidade da Luz, onde temos os estudantes mais entusiasmados e dedicados do mundo. E nós vamos... concordam, não? Muito bem. Bem, vou lhes dizer, precisa um fanático para conhecer um. E sabem, quando você é fanático, precisa um outro fanático para saber. Eu sou tão entusiasmada com a presença de cada um de vocês. Estou emocionada com o que Deus vai fazer em suas vidas. Como resultado de aprender como curar os enfermos. Sabe, eu creio que aprender como curar os enfermos é uma das maiores coisas que podemos aprender, porque Jesus disse, se não creem em mim por causa do que digo, creiam por causa dos milagres que eu faço. E vocês já me ouviram dizer que um milagre vale 1 milhão de palavras. E eu creio nisso de todo o meu coração. Falamos ontem sobre a imposição de mão. Hoje vou falar sobre isso e mais outras coisas. De fato, vamos abordar 2 ou 3 assuntos diferentes nessa hora e nós usamos muitas vezes os princípios das palavras de Jesus em Marcos 16:15. Os que crerem imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. A propósito, quero que se lembrem disso. Gosto de que Jesus disse. Ele não disse, quem crer vai impor as mãos sobre os doentes e talvez, possivelmente, de vez em quando, na terceira quinta-feira do mês, alguém talvez seja curado se tiver sorte. Mas quantos sabem que não há nada disso de sorte com Jesus? Não tem nada disso com Jesus. Bem, ele era tão positivo e falava tão positivamente, com tanta confiança, também devíamos ser assim, pois fomos criados à imagem de Deus e Jesus vive em nós e devíamos falar com a mesma autoridade positiva do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do que dizemos, se Charles e Francis podem, quem mais pode? Se Jesus o fez, quem mais pode fazê-lo? Vocês podem, isso mesmo, porque ele disse assim. Se não fosse assim, jamais o tentaria. Mas o fato que ele disse que nós vamos fazer o que ele fez, e até coisas maiores, torna isso tremendamente emocionante. Muitas vezes, ao curar os doentes, pode ser que você seja guiado a fazer mais de uma coisa. De uma vez, ao curar um indivíduo. Eu creio que a razão que muita gente não foi curada em muitos cultos no passado é porque as pessoas realmente não entenderam como curar os doentes. Às vezes pensamos que basta que oremos. No entanto, Jesus nunca orou pelos doentes. Quero que repitam, Jesus nunca orou pelos doentes. Isso abala a sua teologia? Abala a teologia de muita gente, porque pensem, isso é terrível. Não, Jesus nunca orou pelos doentes, mas impôs as mãos sobre eles, ordenando que fossem curados, ordenou que a doença saísse, ou ele falou a palavra, e eles tinham que obedecer, mas Jesus o fez de muitas formas diferentes, e eu creio que devemos verificar os modos que ele o fez, com cuidado para fazer exatamente a mesma coisa. Princípio número 1, imposição de mãos, está em Marcos, acho que é 16, 17, 18. Marcos 16, 18. Imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Lembrem-se, Jesus não colocou dúvida ou incredulidade nessa frase. Quando disse, o crente vai impor as mãos sobre o doente, ele diz, e ele será curado. E ele não cercou de frases de dúvida ou de incredulidade ou qualquer coisa que pudesse levar você a duvidar dessa passagem. Ele muito simplesmente disse, se você é um crente, vai impor as mãos nos doentes e eles vão ser curados totalmente. Agora, você pode até impor as mãos em si mesmo, quero enfatizar isso de novo. Ele não disse que você pode impor as mãos nos doentes, mas pode fazê-lo em si mesmo se está doente. Quantos sabem que o diabo gosta de atacar os crentes? Vocês estão muito certos quando tem dor de cabeça.
Faça logo o que eu faço. Quando começo a escrever um livro, lá vem o diabo. E diz, vou lhe dar uma dor de cabeça, e daquelas feias, vai doer tanto. Ela não vai poder pensar, não vai escrever, ela não vai poder lembrar qualquer passagem bíblica. E ele volta toda vez. Nunca faz. Lá vem o diabo. E no minuto que o vejo chegar, nem paro de escrever. Digo, fora! Em nome de Jesus, e continuo escrevendo e quero que saibam, não tenho dor de cabeça desde que fui curada da pressão alta, há quase 10 anos atrás, e eu acho que tive a última vez. E você não precisa ter, se souber como curar os doentes. Tudo que faz é impor as mãos em mim mesmo, mas há 2 processos. Primeiro, impõe as mãos em mim. Segundo, digo, fora, em nome de Jesus. Muito bem, essa dor pode ser causada por um espírito, então eu ordeno que o espírito saia em nome de Jesus. Às vezes existem mais de 2 ou até 3 formas de fazê-lo. Marcos 11, 23, 24 diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, quando falar, fale com autoridade. Se vai impor as mãos em alguém, faça-o com autoridade. Isso não quer dizer derrubá-lo. Quanto sabe o que eu estou falando? Mas quando impõe as mãos, não há qualquer incerteza de maneira que o faço. Quando impõe as mãos em você, eu creio que vai acontecer com você, porque eu faço muito positivamente e com confiança. Não quero que haja qualquer conexão fraca ou curto-circuito, porque às vezes eu toco, talvez apenas com meu dedo. E quando impõe as mãos, eu faço isso com fé que Deus vai operar um milagre em você. Em João 8:44, e é um texto extraordinário, porque ele mostra a personalidade do diabo. Diz, ele foi mentiroso desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira e não há verdade nenhuma nele. Agora, vou mostrar o que o diabo faz para afligir pessoas que estão doentes. Talvez você tenha uma doença incurável, ou talvez seja como um homem que veio a nós, faz pouco, no Canadá. Ele tinha câncer. Os médicos disseram que não havia esperança de cura. Eu não creio no que o diabo diz. Eu não creio no que o diabo diz quando ele diz, é câncer e isso vai matar você. E é claro, esse é o grande temor que assalta a pessoa e eu vou morrer desse câncer. Bem, esse homem teve fé para vir à nossa reunião. Nós tivemos fé para impor as mãos nele e ordenar que aquele espírito podre de câncer saísse dele em nome de Jesus Cristo. Isso foi em novembro, no fim de novembro, pouco antes do Natal. Fomos até lá, algum tempo depois. E ontem à tarde, estava anoitecendo, recebemos o telefonema mais emocionante que você pode imaginar na sua vida. Aquele homem hoje irradia saúde. Ele voltou aos médicos e eles não puderam encontrar qualquer traço do câncer que tinha invadido o seu corpo todo. Aleluia! Aleluia! Isso é o que acontece quando um crente impõe as mãos em alguém e o faz com fé e impõe as mãos com autoridade. O diabo sabe se você crê ou não. Quantos sabem disso? Se você chega pensando, não sei se vai funcionar, o diabo sabe e vai pegar você no ponto mais fraco. Agora, há um outro jeito que o diabo opera, em alguém sobre quem um crente impõe mãos. Muitos de nós, acho que todos gostariam que todos os milagres fossem instantâneos, mas nem todos são. Às vezes, um milagre pode levar 12 horas para se completar. Às vezes pode demorar 1 hora e outras vezes vai demorar 5 minutos. Mas sabe que o diabo pode entrar naquele período de 5 minutos que demora para alcançar a cura total e ele pode dizer, viu? Você não recebeu, nem vai receber. Já houve ocasiões em cultos em que eu vi pessoas dizendo, bem, eu não recebi, ainda nem tirei as mãos dela. E dizem, eu não recebi porque, espera, que seu corpo vai sair voando porque foi curado. O diabo gosta. Podem crer, o diabo vai seguir você em cada fila de cura. Quando você impõe as mãos nos doentes, sabia? E ele vai falar com cada pessoa dizendo, ele é tão cansativo,
Quantos acham que ele é cansativo? Ele diz a mesma coisa o tempo todo para cada pessoa. Ele diz, você não recebeu, você não recebeu, você não recebeu. E para a pessoa seguinte, ou seja, quando você está ali, para que você impôs as mãos, ele diz, não recebeu. Para quem você vai impor as mãos, diz, você não vai receber, você não vai receber. Ele é tão bobo, ele diz a mesma coisa o tempo todo. É incrível como o diabo consegue nos pegar e nos faz acreditar nessas coisas, mesmo quando somos bons crentes, cheios de espírito, que creem na palavra de Deus. Um homem chamado Gene Lilly veio a uma das nossas reuniões há alguns anos, na verdade, nessa época, foi há 9 anos que Gene veio a uma das nossas reuniões. Essa história é muito interessante. É uma história não só sobre impor as mãos sobre as pessoas, mas impor as mãos e fazer mais alguma coisa. Gene Lilly tinha esclerose múltipla, tinha diabetes, tinha outros problemas de colesterol, tinha uma lesão no cérebro e estava quase morrendo. Estava escrevendo um livro sobre como morrer graciosamente. Estragamos o livro dele, aleluia, glória a Deus. Bem, ele estava paralisado fazia 17 anos e nenhum de seus filhos nunca o viram andar, sem ser com muletas ou na cadeira de rodas ou algo assim. E estava morrendo, morava em Phoenix, Arizona, e estava assistindo um programa de televisão e havia um pregador ali, era um homem velho. Ele disse que o dedo do pregador parecia ter uns 2 metros e ele apontava para a câmera dizendo, garanto que não vai à igreja por causa dos hipócritas da igreja. E Gene Lilly diz, isso mesmo. Ele estava concordando com o pregador. Ele diz, eu não vou à igreja porque existem tantos hipócritas na igreja. E aquele longo dedo continuou, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E o Espírito de Deus o convenceu. Como resultado daquele dedo apontado para ele pela televisão, Gene Lilly foi salvo. Então Deus falou a ele, dizendo que fosse a Orlando, Flórida. Agora, isso exige muita fé quando você está morrendo de câncer e sabe que está morrendo e sabe que não há nada que possa ajudá-lo. Mas Deus disse, prepare-se e vá para a Flórida. E eles não tinham dinheiro para ir à Flórida. Então eles organizaram um bazar numa praça e venderam seus móveis, suas panelas, venderam tudo o que tinham para arranjar dinheiro para ir à Flórida e eles nem sabiam por que estavam indo. Isso exige fé, não é? Isso realmente exigiu fé. Também exigiu algo mais. É preciso saber que você ouviu Deus. Há muitas pessoas que se entusiasmam quando leem a história de uma outra pessoa e pensam, isso é maravilhoso, é o que está acontecendo comigo. Mas não é o que está acontecendo. Deus pode ter dito isso a uma pessoa, mas está dizendo algo totalmente diferente a você. Você precisa ter certeza que está em sintonia e que você ouviu a Deus e que não pegou a ideia da história de outra pessoa. De qualquer forma, Gene Lilly ouviu a Deus e foi para Orlando. E o interessante é que, primeira noite ali, foram uma igreja, e foram uma igreja que cria em cura. Gene nem sequer sabia que cura existia. Ele nem sequer sabia que Deus ainda operava cura. Então, este é o primeiro sermão. Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, 20. E Gene Lilly aguçou os ouvidos, enviou sua palavra e os curou. Foi a primeira coisa que ele ouviu a respeito de cura e ele pensou que isso era lindo. Então o pastor diz, Salmos 118, 17. E essa foi a passagem que realmente falou vida ao seu coração. Eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Pode imaginar o que aconteceu em seu coração? De repente veio a louca ideia, talvez eu possa ser curado. Uau, seria ainda para hoje? Eu acho que Deus quer me curar. Aleluia, glória a Deus. A fé começou a crescer em seu coração e de repente ele começou a crer não só que a cura é para hoje, mas que era para ele pessoalmente. E então disse, Deus, se eu pudesse conhecer alguém que alguma vez impôs mãos em alguém que foi curado, ou se pudesse encontrar alguém que realmente conhece alguém que foi curado. Ele disse, eu acho que poderia ser curado. Eu creio que essa passagem é para mim, não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. E alguém colocou um exemplar do livro Desde que Jesus Passou por Aqui em suas mãos. É uma história emocionante de como Deus jogou
É isso mesmo. Jogou Charles e eu no Ministério dos Milagres, numa igreja conservadora. Imaginem só, ele leu o livro desde que Jesus passou e disse: ó Deus, se eu pudesse encontrar Charles e Francis, se eles pudessem pôr as mãos em mim, eu sei que seria curado. Agora, esse foi o ponto de contato? Você vai ser o ponto de contato para outra pessoa, sabia? Alguém vai dizer: se Reda pudesse pôr as mãos em mim, eu sei que seria curado. Outra pessoa talvez ouça Ricardo e diga: ó, se eu pudesse encontrar o Ricardo e se ele impusesse as mãos em mim, eu sei que seria curado. E outra pessoa talvez diga que Laura, ó, se ela pudesse impor as mãos em mim, ó, eu sei que ela teria poder de cura nas mãos. Se ela pudesse impor as mãos em mim, sei que seria curado. Este é o ponto de contato. Pois eles não estão olhando para você como indivíduo, veem-no como um portador. Quantos sabem o que é um portador? Bem, estão olhando para você como um portador do poder de Deus, que vai fluir através de você para eles e operar a cura. Aquele livro realmente entusiasmou. Ele o chamou emocionante. E a próxima coisa que ele pegou foi um jornal. E no jornal dizia: Charles e Francis Hunter estarão no Hotel Disneylândia, ou Hotel Hilton, um desses, não me lembro. Ele mal aguentava esperar. Íamos estar ali por apenas uma noite, eles não iam perder. Vou lhe mostrar o que a fé pode fazer. Sabe, quando Deus tem a oportunidade de tratar com a pessoa antes que venha um culto, a sua fé pode ajudar muito em sua cura. Ginny disse à esposa: não leve as muletas, nem a cadeira de rodas, nem a bengala, não leve nada, porque vou ser curado hoje, leve-me até lá e eu vou sair andando. Aleluia! Gostaria que vocês, que venham a um culto de milagres, viessem com essa atitude. Foi assim que Ginny Lilly veio. O engraçado é que Ginny chegou ali tarde, isto é, ele foi carregado para a reunião e ele estava sentado na parte de trás do salão. Charles e eu começamos a operar a palavra do conhecimento e foi uma coisa engraçada. A fila onde Ginny Lilly estava foi uma onde a palavra do conhecimento realmente operou. Primeiro foi este, então aquele e outro, e sempre que alguém era curado na fila, Ginny Lilly dizia: eu sou o próximo, sou eu. E quando chegou a pessoa que estava perto dele, então a palavra foi para o outro lado da sala e Ginny pensou: ó, o que aconteceu? Não senti nada acontecer comigo. Mas ele ficou ali, sem desanimar, sorrindo, porque sua fé nunca o deixou. Ele pensou: sei que vai acontecer hoje, tenho certeza. E curas aconteceram em todo o salão. Finalmente, a palavra de conhecimento parou, mas fiz uma declaração e disse: agora você ainda não foi curado. Deus não nos dá a palavra de conhecimento para cada doença que está aqui. Eu quero que você venha à frente agora e creia em Deus para a cura que você precisa. Foi tudo que Ginny Lilly precisou ouvir. Levantou-se e pôde dizer assim, e começou praticamente a engatinhar pelo corredor. Ele se pendurava a cada cadeira. E se você já viu alguém com esclerose múltipla tentar andar, quando está nos estágios avançados, você sabe que eles não têm controle algum sobre os seus músculos. Então, Ginny Lilly estava indo em todas as direções, mas ele tinha tanta fé que não deixou ninguém ajudá-lo. Ele se pendurava em cada cadeira, então quando caía, ele se agarrava a uma cadeira, até que finalmente chegou na frente, e algumas pessoas então o carregaram até a frente e ficaram segurando. E ele me disse: ele passou pela lista toda, tem esclerose múltipla, tem o diabetes, tem o colesterol alto, tem alto triglicerídeos, tem uma lesão no cérebro. Então olhou para mim e disse: estou morrendo. Eu disse: glória a Jesus. Isso é coisa que se diga? Ginny Lilly olhou para mim e pensou: essa mulher tem o coração mais duro que eu já vi na minha vida. Eu digo que estou morrendo e ela me diz: glória a Jesus. Mas eu estava entusiasmada, porque pensei: oh, uau, que oportunidade para Deus mostrar seu poder. E então, eu não lembrava tudo o que estava errado com ele. Ou provavelmente teria começado a expulsar todos aqueles diversos espíritos. Mas eu não podia lembrar tudo o que ele disse, porque era um número enorme de doenças que ele tinha. Então eu disse: irmão, você precisa de uma recalchutagem total. Agora, isso não parece muito espiritual, não é?
Mas foi o que Deus colocou na minha mente, eu acho. Então eu impus as mãos na cabeça dele e disse: Jesus, recalchuta-o. E Jean e todos os que estavam segurando caíram sob o poder de Deus. O grupo todo simplesmente caiu no chão. Mas sabe, a sua fé era tão forte que ela se comunicou àquelas outras pessoas e elas eram os vasos mais receptivos que já vi, e todos foram pão e caíram sob o poder de Deus. Agora, Jean Lilly se levantou depois de um certo tempo e começou a engatinhar de volta. E eu olhei para a audiência e disse: ele pode não parecer que está curado, mas está. E algo aconteceu no coração de Jean Lilly. Pode não parecer que estou curado, mas realmente estou. E ele não deixou o diabo entrar com dúvida e incredulidade. Para ser bem franca, ele não parecia nada melhor quando voltou para o seu lugar do que quando veio. Mas Jean Lilly sabia que algo tinha acontecido, e posso dizer por quê. Ele não tinha sensação nos pés há muitos e muitos anos. E enquanto ele estava no chão, sob o poder de Deus, ele percebeu que os sapatos estavam apertados. Sabe, quando você não tem sensação nos pés, mal consegue colocar o sapato, eles o põem em você, pois você não tem sensação. E assim, quando a sensação voltou aos seus pés, que foi a primeira área onde o poder de Deus o tocou, os sapatos o incomodaram. E Jean Lilly soube que Deus começara uma obra em sua vida. Dentro de 24 horas, embora ninguém ali tivesse visto algo exceto no espírito, ninguém viu nada, mas em 24 horas Jean Lilly estava totalmente e completamente curado pelo poder de Deus. E eu lhe disse uma coisa que vou dizer a vocês, e quero que se lembrem disso. Eu já ouvi pessoas dizendo: jogue fora seus remédios, jogue todos os remédios fora, e é falta de fé. Se você não jogar seus remédios fora, não é falta de fé? É muita estupidez se jogar fora seus remédios. Quantos concordam? Pessoas já morreram porque jogaram fora todos os seus remédios. Se jogar todos os seus remédios fora e curasse alguém, o que deveríamos todos fazer? Ir para casa, esvaziar o armário dos remédios, jogar tudo fora e todos seríamos curados? Mas este não é o caminho da cura, é? Você não é curado jogando fora todos os seus remédios. Louva a Deus por médicos. Quantos já foram médicos? Muito bem. Louva a Deus por médicos, não se esqueça disso. Todos nós não estamos no mesmo nível de fé. Quantos de vocês creem nisso? Algumas pessoas têm fé suficiente e não presunção. Porque presunção causa problemas. Quantos sabem disso? A presunção realmente pode causar problemas. Mas nós sempre recomendamos a cada pessoa que continue com seus remédios até que o médico diga que pode parar. Não, eu não estou falando de falta de fé quando digo isso. Eu falo do bom senso, porque quero lhes contar isso. Você não sabe o nível de fé daquela pessoa em que você vai impor as mãos. Podem dizer: estou curado, por suas chagas fui curado. Mas bem, lá nos recessos do seu coração, eles dizem: eu sei que estou mentindo, mas acho que se eu disser, Deus vai me curar. Eu recomendo a todos, e recomendo a você também, que você diga: continuem com os remédios. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Seu corpo não vai aguentar o excesso de remédios. Jean Lilly tomou uma dose de insulina no dia seguinte e teve uma tremenda reação. Ele teve que tomar 1 litro de suco de laranja e comeu 16 doces para compensar o fato que ele fora curado. Seu médico tinha viajado, então ele ligou para o médico e disse: fui curado, doutor, porque ele tinha feito os testes
para diabetes e sabia que de repente seu corpo, que não tinha funcionado por anos, de repente começou a funcionar de novo. Então ele ligou para o médico e disse: doutor, quero que me examine, fui curado. Ele disse: quem o curou? Ele disse: Jesus. E o médico disse: Jesus quem? Você já notou que esse médico não era crente? E quero lhes dizer mais uma coisa. A cura de Ginny Lily foi uma dessas coisas dramáticas que aconteceram num período de 12 horas. A paralisia se foi em 12 horas. A diabetes sumiu, a esclerose múltipla também. E ele voltou a ter controle completo de todo o seu corpo. Mas o diabo voltou. O diabo voltou e pelo período de uma semana, o diabo realmente tentou levá-la a duvidar de sua cura. Mas Ginny se agarrou a essa promessa: não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. E Ginny Lily, até o dia de hoje, permanece em perfeita saúde. Ele já viajou pelo mundo, acho que 8 vezes. Aquela promessa: não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. É o que ele tem feito com sua vida, viajando e declarando as obras de Deus ao mundo. Começou mais de 300 igrejas na Filipina e ele vai lá 3 ou 4 vezes ao ano. E desde que foi curado, ele não parou mais. Agora quero lhe mostrar uma série de coisas. Como Ginny foi curado? Alguém me diga um dos métodos que eu usei. Imposição de mão? Isso. O que mais fizemos? Ele caiu sob o poder de Deus. Muita gente é curada quando cai sob o poder de Deus. Terceiro, um grande dom de fé tomou conta de mim. Acho que falei a vocês sobre o dom da fé há algum tempo. Muito bem. Pelo dom da fé em Jean e por uma ordem, ou seja, fala a este monte. Mas quando você fala montanha, não espere que a montanha ainda esteja ali, quando você acabou de falar. Quando falar uma montanha, espere que a montanha desapareça. Mas nós nem sempre tivemos esse tipo de fé, não é, Charles? Quero que Charles venha cá e conte uma coisa que aconteceu bem no começo do nosso ministério, um fato que nos deu fé real para crer que podíamos falar e ver coisas acontecer. Aqui, aleluia. Meu bem, aqui. Glória ao Senhor, ela é maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Quero mencionar 1 ou 2 pontos sobre o que Francis estava falando. Um deles foi quando estávamos escrevendo o livro Não Limite Deus, contando em detalhes a história de Jean, que Francis mencionou há pouco. Pensamos que estava pronto, mas nosso espírito dizia: falta algo. Então liguei para o Jean Lily um dia e pedi licença para gravar nossa conversa pelo telefone, e eu disse: comece a falar e conte-me tudo o que aconteceu desde o momento em que Francis pôs a mão em você até que você ficou completamente curado. E por cerca de 1 hora no telefone, Jean Lily contou sobre todos os ataques do diabo até o ponto que ele fez um teste para diabetes e o teste mostrava positivo ou negativo e leva horas para o nível de açúcar mudar. E certa ocasião o diabo o atacou e ele fez o teste e deu positivo que ele tinha diabetes. Então ele resistiu ao diabo e disse: eu não aceito isso. E 15 minutos depois, muito pouco tempo para resultados científicos, não havia sinal de diabetes. Então nós escrevemos o último capítulo do livro contando como preservar a sua cura. É uma das melhores coisas que pode ler, o livro Não Limite Deus, como preservar a sua cura. Muito bem. E o outro ponto que eu quero enfatizar é que às vezes Deus realmente dá um dom de fé quando você é curado e você sabe que foi curado. Francis disse: continue com os remédios, cremos nisso de todo o coração, mas há ocasiões em que não se deixe enganar. Quando em dúvida, continue com os remédios. Mas uma senhora veio certa vez e tinha uma fratura múltipla na parte superior da perna, muito séria, estava engessada quase da cintura até o tornozelo. Tinha acontecido 3 ou 4 dias antes. O médico disse que levaria 6 semanas para poderem testar. Impusemos as mãos nela e o poder de Deus atravessou o gesso e ela voltou no outro dia contando a história. Eu fui para casa e entrei na banheira com gesso e tudo, e depois que amoleceu saí pulando da banheira
e ela demonstrou pulando com a perna completamente curada. Perguntamos como você soube, e ela disse, não sei, mas não havia dúvida em minha mente, eu sabia que estava curada. De algum modo lhe deu o dom da fé. Há ocasiões em que recebemos isso, mas não depende disso. Muito bem, quando Francis e eu tentamos tanto curar as pessoas antes do batismo do Espírito Santo e falhamos tanto, não ficamos desanimados. Mas é que temos uma mente curiosa. Sabemos que a Bíblia fala sobre bom senso. Sabemos que você pode experimentar no reino de Deus e que Deus revela coisas novas continuamente. Então, Francis e eu, depois do batismo, continuamos como antes, impondo as mãos e orando pelas pessoas. Não sabíamos que não é preciso orar para curar as pessoas. Isso vai ser explicado no estudo do livro Como Curar os Enfermos. Mas nessa ocasião, um homem veio à frente para ser curado. Havia uma fila de gente e quando ele chegou tinha uma bengala em cada mão e uma pessoa à esquerda e outra à direita para segurá-lo, e ele arrastava os pés, não conseguia erguê-los, só conseguia arrastá-los. Tivemos que perguntar 5 vezes qual era o problema, porque sua voz era tão fraca que quase não se ouvia, estava definhando. E nós impusemos as mãos e oramos. Mas fizemos mais uma coisa, impusemos as mãos e então dissemos, assim que oramos, dissemos, em nome de Jesus, pegue essas bengalas e ande. Ele olhou para nós, mas obedeceu e pegou as bengalas, os 2 homens o largaram e continuou a arrastar os pés devagar. Mas ele andou e não caiu. Ele fez isso talvez por uns 2 metros e eu peguei sua mão para que não perdesse o equilíbrio e disse, em nome de Jesus, vamos andar. Ele começou a se arrastar mais e mais rápido e eu disse, agora, em nome de Jesus, dobre os joelhos e ande. Ele começou a dobrar os joelhos e começou a andar mais rápido e eu disse, agora, louve a Deus. E ele disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dava para ouvir por todo o prédio e ele começou a correr e a saltar e a louvar a Deus, aleluia. Isso é impor as mãos e algo mais o que? Jesus disse, estende a tua mão, e o homem estendeu a sua mão e ela foi curada num instante. Jesus disse, pegue seu leito e ande, e o homem fez isso e foi curado. Jesus disse, vá lavar o barro dos seus olhos e você poderá enxergar, e ele fez isso. O que é isso? É a pessoa em necessidade pondo a sua fé em ação. E quando você põe sua fé em ação, os resultados são tremendos mesmo. Quando isso nos foi revelado e vimos o que aconteceu, começamos a fazer isso com quase todos que nos procuravam. E as curas aumentaram dramaticamente em nosso ministério. Um dos maiores aumentos de curas milagrosas que nós tivemos foi através dessa imposição de mãos, mais fé em ação. Isso é muito importante para você quando começa a curar os enfermos. Leve-os a fazer algo, exceto Deus diz, obedeça a lei da terra. Se você vai a um hospital e alguém está ali com tubos no nariz e tubos nos braços e agulhas nos braços e tudo mais, você não diz, tire essas agulhas, levante-se e ande em nome de Jesus, porque você estaria violando as leis do hospital e dos médicos, das enfermeiras. O médico disse, dê-lhe este remédio, põe esta sonda, deu instruções, e Deus não vai permitir que você quebre a lei para fazer algo. Vá até lá, impõe as mãos, creia e deixe os médicos cuidar de tudo. E às vezes até o dom da fé vai surgir, mas não é sua responsabilidade. Não diga às pessoas que saiam andando no hospital. Tenha cuidado até com o que faz mesmo fora do hospital, mas não seja tão cuidadoso que nunca dê um passo de fé. Somos cautelosos. Há ocasiões em que Francis e eu vemos que alguém pode se ferir. Um homem veio certa vez com o pé todo engessado, ele tinha quebrado o pé, ele veio até a mesa de livros, o culto estava para começar, impusemos as mãos nele, dizendo, em nome de Jesus, ser curado. Ele pulou com aquele pé e deu um grito, ai, doeu! Ele não foi curado. Nós não lhe dissemos para fazer aquilo, foi ideia dele, mas ele descobriu que aquilo não curou, ainda que estivesse pondo a fé em prática, não foi curado. Existem exceções, tenha cuidado com o que diz. Você pode dizer à pessoa para que teste o pé com suavidade, que teste com cuidado. Assim você saberá se foi curado e eles saberão a diferença. Bem, antes do culto terminar, aquela noite ele estava sentado nas arquibancadas daquele grande ginásio e tivemos uma palavra de conhecimento de um problema de pé. E aquele homem pulou e disse, estou curado, e começou a pular nas arquibancadas e não teve mais problemas com o pé. Aleluia!
Muito bem. Fé em ação vai produzir resultados. Vai produzir resultados, pois produziu na Bíblia. Se Jesus o fez, nós podemos. Quando começamos a desenvolver isso em nosso ministério, eu lembro que uma certa vez alguém veio dizendo: tenho um problema no cotovelo e me dói, faz 10 anos e não consigo dobrar o cotovelo e por aí afora. Mas no momento que disse problema no cotovelo, eu toquei o cotovelo e disse: dobre o braço. E ele disse: dói, está doendo faz 10 anos e não fica bom. Está bom! Veja, ele não tinha muita fé, mas tinha fé suficiente para dobrar o braço. Para ser curado, você precisa ter fé suficiente para responder colocando sua fé em ação. Aleluia. Muito bem. Por causa daquele movimento do braço, 3 coisas aconteceram. Impusemos as mãos nele, eu toquei assim. Não dispõe a sua mão ali, aperte, segure por 24 horas. Toque. O poder de Deus vai atuar porque é Ele que cura. Um toque para liberar a energia de Deus. Você não segura o interruptor de luz e fica apertando por horas e horas. Ó, interruptor, eu vou segurar bem para que mantenha o contato. Se for um bom interruptor, tudo que precisa fazer é tocá-lo. Bem, isso é tudo que precisa para que o poder de Deus atue, aleluia. Outra coisa que aconteceu com a pessoa que tinha o problema do cotovelo é que demos uma ordem. Mova o braço. Foi uma ordem. Isto é dizer o que você crê. É mover montanhas com palavras. E a fé foi posta em ação e a pessoa foi curada. E estávamos numa pequena cidade do Texas e queríamos começar o culto do milagre com os homens. Era uma reunião de senhoras, mas havia homens naquela noite. Eu simplesmente subi na plataforma antes de começar o culto. Tinham cantado antes e eu disse: homens, sejam bem-vindos a essa reunião hoje. E Deus me disse que cure um de vocês antes do culto começar, para que saibam que Ele está feliz com a presença. Acho que foi um jeito bonito de começar, prático e funcionou. Eu proferi uma palavra de conhecimento, vamos falar mais disso nos dons do Espírito. Mas senti em meu espírito um músculo distendido no ombro de alguém e quando ele veio à frente, eu sabia que há mais de um jeito de curar. Deus me falou sobre o problema. O homem respondeu: por causa disso, eu tenho fé total. Quando a pessoa certa responde a uma palavra de conhecimento, eu sabia que ele seria curado. E é aí que entra a minha fé. Agora é problema dele se ele não tem fé nenhuma, mas sabem, ele tinha fé suficiente para colocá-lo em ação. Ele veio e respondeu aquela palavra de conhecimento sem ação. Ele veio à frente, eu simplesmente pus a mão naquele músculo, ele não podia movê-lo sem dor. Eu esfreguei minha mão nele, e o que estava fazendo? Impondo as mãos, e disse: em nome de Jesus, músculos sejam curados. Ordenei Marcos 11, 23, 24, e então disse: agora mova o braço. E ele moveu para cima e para baixo, e disse: a dor desapareceu. 3 coisas o curaram: sua resposta, palavra de conhecimento, fé em ação, imposição de mãos, e então a ordem para ele colocar a fé em ação e uma ordem para que a cura se realizasse. Agora, outra vez, um vaqueiro veio a uma reunião e tinha um problema com, acho que era ombro. Ele não podia erguer o braço. Quando veio à frente, impusemos as mãos nele e ele foi curado na hora ali, mas o propósito da cura foi demonstrado de forma linda. Porque, não se esqueça, o propósito da cura é para que as pessoas venham a crer em Jesus e eles vão contar o milagre a outros, para que eles creiam em Jesus. O propósito é levar pessoas ao céu. Esse vaqueiro, então, por causa daquela cura, e foi tão rápido, ele ficou assombrado, porque viera pensando, parece que ele nunca estivera num culto de cura antes, e veio pensando: é um processo longo e tedioso, mas eu só toquei e disse: mova o braço. E ele fez isso e disse: é incrível, está curado. E ele participava de rodeios em todo o país e ainda faz isso. Está demonstrando, está contando a história, curando os doentes e levando gente a Jesus. Esse era o propósito e ele realmente entendeu. Aleluia. Outra situação sobre colocar sua fé em ação. Nós estávamos num programa de televisão cristão e estávamos fora num parque e estavam tendo uma parada ali. Francis e eu devíamos estar num carro alegórico, estávamos esperando pelo início e vimos um membro da equipe de televisão com uma bengala marcando em nossa direção. Fomos falar com ela, e isso é ser sensível ao Espírito Santo.
havia uma necessidade, não oramos por todo mundo, não vamos falar com todo mundo que está mancando, deixamos que o Espírito nos guie a quem Ele quer. Nessa ocasião, fomos falar com ela, dizendo qual é o problema. E ela disse, bem, há uns 6 meses atrás, eu quebrei a perna, e as radiografias mostram uns 9 centímetros de separação no osso, onde ela quebrou na parte superior da perna. E ela disse, os médicos radiografaram e disseram que eu teria que operar para acertar o osso de novo, ou eu ficaria com a perna mais curta. E então os médicos lhe perguntaram o que é que você quer fazer. E imediatamente meu rosto e o de Francis apareceram em sua mente porque tínhamos visto curando pessoas e disse, fico com a perna curta. Aleluia. Isso fora 6 meses antes. Ela ainda tinha dor, ainda tinha problemas para andar. Então, quando descobrimos o que era, nós lhe dissemos para sentar. O único lugar disponível eram os degraus do carro alegórico e ela sentou-se ali e estendeu as pernas. Uma delas era cerca de 1 centímetro mais curta que a outra. Agora, o que fizemos? Sua fé era suficiente para sentar num degrau diante de um monte de gente. E ela colocou sua fé em ação. E então nós simplesmente impusemos as mãos nos seus pés e os erguemos dizendo, em nome de Jesus, que esses ossos se unam e a perna cresça em nome de Jesus. Foi uma das coisas mais incríveis que já fizemos. Levou uns 5 minutos e cresceu metade do que devia. E eu disse, Francis, é a sua vez. E Francis veio e ela começou a falar. Não é tolice falar a pernas e ossos quebrados. Não, não é tolice, é um milagre. É a autoridade que Jesus nos deu. E finalmente, depois de uns 5 minutos, a perna cresceu, ela levantou e estava curada, jogou fora a bengala e andou de salto o resto do dia. E mais tarde, no programa de televisão, em Rede Nacional, lá contou a história para que Deus fosse glorificado e Jesus fosse louvado. Aleluia. E muitas vezes, pessoas vêm falar conosco e lhes impomos as mãos e ministramos, mas não são curadas. O que é que você faz? Você examina a situação em seu espírito e usa o seu bom senso a mais alguma coisa? Comece a perguntar à pessoa o que mais está errado. O que disseram os médicos? Há quanto tempo tem esse problema? O que o causou? Comece a fazer perguntas à pessoa e logo você terá novas informações e vai descobrir algo que não sabia antes. Talvez eles venham e digam, tenho isso e aquilo, mas um espírito veio e pôs algo no corpo deles e você precisa expulsar o espírito antes que possam ser curados. Não parem uma coisa, mas não fiquem em volta orando o dia todo, não vai adiantar. Muito raramente uma pessoa é curada quando alguém alonga suas orações e continua orando e orando, porque não é isso que cura os enfermos, é o poder de Deus e Ele usa vários métodos e há um jeito de curar pela oração. Então não a elimine, veremos isso depois. Mas neste caso é importante que nós aprendamos a discernir a causa da doença. Faça perguntas. Quanto mais cura os enfermos, mais você aprende sobre a doença. Se eu pudesse ser médico com todo o conhecimento da medicina e tendo o conhecimento do Espírito de Deus em sua plenitude, não haveria ninguém, exceto gente com fé negativa, que não fosse curado. Estamos aumentando o número, a quantidade de curas, à medida em que entendemos melhor o que as causa. Então examine tudo e esteja pronto para dar a ordem, mas use bom senso quando você agir. Certa vez um médico veio nos buscar para levar ao culto e no caminho de volta ele era um especialista em escoliose. Era tudo o que fazia em sua carreira médica. Era um dos melhores do país e disse, vocês já viram alguém curado de escoliose? Mencionamos algumas curas que podíamos lembrar e dissemos, por que não vem à plataforma conosco hoje? E estaremos ministrando em um número de áreas diferentes e talvez Deus permita que veja um milagre desse tipo. Naquela noite devia haver 4 ou 5 mil pessoas no auditório e Deus nos orientou a pedir que medissem braços e pernas para ver se tinham algum problema de coluna e então eles trouxeram cerca de 10 pessoas à plataforma e a última que ajudamos veio até o microfone e perguntamos qual é o seu problema. Ela disse, tenho escoliose, é uma curvatura da espinha. Esse médico era um especialista, nós o chamamos dizendo, eis o seu exemplo. Então pedimos que estendesse os braços e havia uma diferença de uns 10 centímetros. Dissemos, o seu problema é sério. E ela disse, meu médico disse que tenho uma curvatura de 30 graus. Isso é mau. É sério.
E também sabíamos que era uma doença incurável, e quando estudarmos expulsão de demônios, você vai descobrir que a maioria das doenças incuráveis são causadas por um ataque direto do diabo. Os demônios podem fazer milagres. Eles tinham curvado a sua espinha até o ponto de ter 30 graus de curvatura, e então simplesmente nós primeiro ordenamos que o espírito de escoliose saísse, e então ordenamos que o braço crescesse até se emparelhar com o outro, e dissemos, aquele especialista, examine suas costas. Ele a fez se curvar para sentir sua espinha, passou a mão várias vezes na coluna e disse, bem, para mim parece ter uma curvatura de 10 graus, aleluia. Mas sabe, ainda não tínhamos terminado, apenas começado. Você deixa alguém desse jeito? Bem, se não souber o que mais pode fazer, você confia que Deus vai completar a cura, e às vezes ele faz isso. Mas nessa ocasião, nós continuamos. Dissemos, muito bem, doutor, você verifica e nós vamos trabalhar. Ele fez que ela se curvasse, pôs a mão na espinha, e nós dissemos, em nome de Jesus, ossos da espinha dorsal, ordenamos que vocês se endireitem, em nome de Jesus, curvem-se ossos, em nome de Jesus. Você sabia que nem médicos podem curvar um osso sem quebrá-lo, mas você pode pelo Espírito de Deus, é um milagre. Quando fizemos isso, de repente, tudo ficou quieto, e esse médico, um membro da igreja, e todos sabiam que era um médico especialista em escoliose, e ele começou a sentir a espinha, e de repente exclamou, está se movendo, está se movendo, está se movendo. Caiu um enorme silêncio sobre o auditório, não se ouvia nada, e de repente ele disse, para mim parece perfeita, está completamente normal, louvamos a Jesus. 2 dias depois, recebemos um telefonema do médico daquela jovem. Ele estava assombrado e disse, examinei sua espinha, examinei tudo, eu nunca vi coisa igual na minha vida, está perfeita. E disse, mande-me todos os livros e fitas que vocês têm, quero saber mais. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Muito bem, eu quero falar sobre um outro meio muito interessante de curar os enfermos. Vocês vão aprender ao impor as mãos sobre os doentes. E qual é a melhor maneira de se aprender? Pela experiência e tentando. É isso mesmo. Quero compartilhar um outro jeito com você. Não creio que vejam milhares sendo curados assim, mas nunca elimine nada. Lembre-se, ainda que haja talvez só uma pessoa em toda a sua vida que seja curada dessa forma, vale a pena. Se você apenas aprender e crer. Esse é o jeito que exige um pouco de fé. Lucas 6,19 diz, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Estavam tentando tocar a Jesus, porque quando tocavam, ele sentia virtude de cura, ou dunamis, ou poder saindo dele. Marcos 6,56 diz, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste, e todos aqueles que lhe tocavam saíam o quê? O quê? Curados. E todos aqueles que lhe tocavam eram curados. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muito bem, não era realmente Jesus quem estava curando o povo, era o poder do Espírito de Deus. Porque se você ler a Bíblia, vai descobrir que Jesus não teve poder para curar enfermos até depois de receber o Espírito Santo. E ao Espírito Santo que traz esse poder de ressurreição a nós, capacitando-nos a impor as mãos sobre os doentes. Você e eu temos o mesmo poder do Espírito Santo que Jesus teve. Se conseguirmos entender isso, que temos a mesma porção do Espírito Santo que o Senhor Jesus teve, então seremos capazes de crer com nosso coração e mente que podemos sair e impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Abram sua Bíblia em Marcos 5, 25, 34, ou vocês podem ler no seu livro, porque está no livro, mas eu quero ler o texto porque quero que a palavra de Deus realmente se grave em sua mente. O texto diz, a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque
porque dizia, e observe só a fé que havia nela, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo, ou seja, imediatamente, sem perda de um segundo sequer, se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Este foi um dos casos em que instantaneamente ela sabia que tinha sido curada. E Jesus, logo conhecendo, como vê, Jesus também soube, logo conhecendo que virtude do mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então, tremendo, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé, ela te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela mulher sabia que fora curada, mas para mim, o importante da história é que ela podia ter apresentado tantas justificativas. Existem tantas delas. Ontem à noite, Charles e eu estávamos a caminho do hospital e paramos num restaurante para comer e havia um casal sentado ali e o homem tinha acabado de saber que tinha câncer e que estava mal. Nós o incentivamos a vir ao culto de milagres e ele disse, não, acho que não tenho tempo. Além disso, nem sei se é a vontade de Deus que eu seja curado. Eu disse, é a vontade de Deus, porque é o que sua palavra diz. Mas sabe, há tantas pessoas, quando eu digo, tragam-no ao culto de milagres. Oh, não posso trazer sua tia Jane, está muito doente. Se você está doente demais para vir a um culto de milagres, onde precisa estar? Você precisa estar no culto de milagres, para alguém que lhe impõe as mãos e seja curado. Essa mulher tinha tudo quanto é justificativa. Podia ter dito, bem, sou gentia, não sou judia, não posso ser curada. Ou ela podia ter dito, é muito longe, porque ela teve que viajar muitos quilômetros e com toda aquela hemorragia tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos. Ela podia ter apresentado tudo que é desculpa. Aquela mulher tinha boas razões para não ir, mas a sua fé a levou até lá. E já notamos que quando alguém passa por tremendos problemas para chegar a uma reunião, aí é que o poder de Deus vai soberanamente tocá-lo e curá-lo, porque a fé estava crescendo e estava se fortalecendo. Essa é uma das razões que incentivamos pessoas a trazer grupos aos nossos cultos. Quando você enche um ônibus de gente e tudo que falam é, eles talvez viajaram 4, 5, 6, 7, 8 horas, e tudo que dizem é, mal posso esperar para chegar lá, vai ser hoje, eu vou ser curado, eu vou ser curado. E assim começam a pensar. Como essa mulher, em sua longa viagem, ela tinha tudo o que é desculpa. Chegou lá, podia ter dito, oh, não, a multidão é tão grande, não vai dar. Nunca vou chegar a ele para ser curada. Ela tinha tudo que é desculpa, mas ela teve fé. E ela chegou a Jesus, e quando tocou a orla do seu manto, ela ficou completamente curada. Depois que fui salva, fui uma fanática desde que fui salva. Eu cria em curas, eu cria na palavra, eu cria na fé, eu cria, sabe? Eu cria em tudo que está na palavra de Deus. E eu estava ansiosa por mais quando eu fui salva. Voltando de uma viagem, certa vez, compartilhei com a minha igreja sobre os milagres emocionantes que Deus tinha realizado. Enquanto eu estava na Califórnia, e alguém me deu um bilhete, dizia, a senhora fulana quer que vá à sua casa depois do culto. Então, pensei, depois do culto, então passarei em sua casa. Nunca vou esquecer o que vi naquela noite. Ainda hoje, o que vi está gravado em minha mente com fogo. Passei em sua casa e entrei nessa casa muito pobre e ela estava deitada num colchão na sala. Não era uma cama, apenas um colchão que tinha posto ali no chão e ela estava deitada ali, doente, faziam 6 meses, com hemorragia, morrendo de câncer. E quando entrei, foi realmente uma coisa muito linda. Ela disse, pode vir até aqui? Eu disse, claro, e me aproximei alguns passos e ia me sentar, mas ela disse, não sente. E ela disse, pode chegar um pouquinho mais perto? E eu disse, sim. E cheguei um pouco mais perto e ela disse, pode chegar um pouco mais perto? Eu fui, ninguém me pedirá algo assim antes, não esqueça que eu era uma crente nova. Então cheguei um pouco mais perto e finalmente ela disse, só um pouco mais.
Se chegasse mais perto, acabaria na cama com ela, pois estava quase pisando no colchão. Então ela fez um esforço quase sobre-humano e se engatinhou e estendeu a mão. Eu não estava usando um vestido longo, era curto. Ela estendeu a mão e tocou a orla do meu vestido. E ela disse, eu tinha fé que se eu pudesse tocar a orla do seu vestido, eu ficaria boa. Eu olhei para o meu vestido e pensei, isso não parece muito poderoso. Não há nada na orla do meu vestido. Nada. Mas aquela mulher tinha fé para crer. Exatamente como aconteceu na Bíblia, onde dizia, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, aquela mulher foi total e completamente curada. Eu devia ter guardado o vestido. Nunca pensei nisso antes. Aleluia! Não havia nada especial no vestido. Não havia absolutamente nada de especial em mim que não haja em você também. Pois as mesmas qualidades especiais que eu tenho, você tem. É somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi também a fé daquela mulher como o recipiente. É que de algum modo ela ouvira falar de mim de forma que a mulher com fluxo de sangue ouvira dizer que havia um tremendo poder de cura que podia vir de Jesus, um poder que podia tocá-la e podia curá-la de sua doença. E essa mulher tinha a mesma fé e pensou, se eu pudesse tocar a orla do vestido de Francis, a mesma coisa aconteceria comigo. E sua fé começou a crescer à medida que ouvia as histórias que o povo da igreja vinha lhe contar sobre o que acontecia durante as minhas viagens. E ela começou a pensar, se eu pudesse tocá-la, se eu pudesse tocá-la, se eu pudesse tocá-la, eu seria curada, e foi exatamente o que aconteceu com ela, que seja feito de acordo com a tua fé. E quero compartilhar algo emocionante. Ontem à noite fomos ao hospital para ver Tom Morrison, que ficou muito queimado na tragédia do incêndio de sua casa. E Deus o abençoe. Tom Morrison tem uma fé imensa no poder curador de Deus, que flui através de Charles e Francis Hunter. E ele mal podia esperar nossa chegada. Eu liguei e disse, estamos indo. E quando entramos no quarto, ele disse, toque-me, 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 por favor. E sabem, não é fácil olhar para alguém do jeito que ele estava, a pele toda queimada. Mas nós impusemos as mãos em suas pernas e tudo mais, e tivemos que usar aquelas toucas e aventais e tudo isso. Mas a sua fé era tão grande que pela primeira vez, desde que sofreu aquelas queimaduras de 2º e 3º graus, ele conseguiu mover suas mãos. Não tinha sido capaz de movê-las. E ali estava Tom, quando impusemos as mãos nele, pois pedia, toque-me, aquelas mãos, sabe? Pensei que ele ia sair voando dali. Eu pensei que ia sair pregando pelos corredores do hospital. Mas, sabem, seja feito de acordo com a vossa fé. Se alguém diz, se eu pudesse tocar você, seria curado, deixe. Não tem nada a perder. E tudo a ganhar. Amém. Deus os abençoe.